Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 25 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar da Epístola aos Hebreus. Isso depois da vinheta. Mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero pedir que fique conosco até o final desse vídeo. Hoje tem bastante coisa interessante acerca da Epístola aos Hebreus. Essa epístola, ela vai ficar numa seção específica da série de epístolas, que é a epístola sem autoria. Ela que nós vamos ver hoje. Depois nós vamos para epístolas gerais, que contém Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então nós vamos hoje falar dessa seção que é a epístola sem autoria. Como falei, o autor da epístola aos Hebreus é desconhecido. Ela foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo e a palavra-chave é melhor. Apesar dessa epístola ter autoria desconhecida, uma grande e significativa parte dos estudiosos, eles entendem que pela forma literária, pela forma disposta na carta, provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. Mas não é o consenso comum e uma outra grande parte dos estudiosos não atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Então por isso que ela está nessa seção especial de epístolas sem autoria. O versículo-chave está lá em Hebreus 6, capítulo de número 9, que diz: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Aqui, em Hebreus, o tema é a superioridade de Cristo. E ele é superior em quê? Então nós vamos fazer um breve resumo agora para você entender. Ele vai apresentar a superioridade de Cristo sobre todos e sobre tudo. O que a Epístola aos Hebreus diz? Que Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e Arão. Cristo, na verdade, é o nosso sumo sacerdote. Hebreus é considerado levítico do Antigo Testamento, no caso aqui no Novo Testamento. Então apresenta Jesus como superior à lei. E eu queria aqui abrir um parêntese, porque amanhã eu vou passar aqui no vídeo, eu vou soltar aqui no canal o primeiro episódio da série de mensagens Conhecendo Jesus e nós vamos falar tudo sobre Cristo e o primeiro tema é a pré-existência de Cristo. Então fica ligado aqui no canal que amanhã, quarta-feira, tem vídeo novo aqui. Fechando parênteses, Hebreus também é uma carta de advertência para os judeus convertidos a eles perseverarem na carreira cristã. Muitos judaizantes, eles queriam que mesmo se convertendo a Jesus, mesmo sendo judeu messiânico, eles queriam que eles observassem determinadas questões da lei judaica, como a circuncisão, como a guarda do sábado, entre outros. Então, o autor aqui da Epístola aos Hebreus, ele vai trazer uma advertência para que eles perseverem na carreira cristã e sigam segundo aquilo que era revelado pelos apóstolos. Provavelmente a epístola foi escrita ali na Itália, isso está lá no capítulo 13, versículo 14. É a epístola de maior qualidade literária do Novo Testamento. Isso aqui é um dos pontos em que grande parte dos estudiosos afirmam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Na epístola também ensina, na prática, a avançar sempre, até chegar à perfeição. Isso nós vamos ver ali no capítulo 6, entre os versículos 1 e 3. Tem uma outra grande advertência também aqui na epístola, que é o cuidado para não negligenciar a tão grande salvação. Isso está lá no capítulo 2, versículos 1 e 4. E também o cuidado para não se afastar do Deus vivo, lá no capítulo 3 e versículo 12. Em Hebreus, Jesus é apresentado como nosso intercessor junto ao trono. Aqui nós vamos ver que Cristo é sacerdote de uma superior aliança, capítulo 8, versículo 16, de um mais perfeito tabernáculo, capítulo 9, versículo 11, e de um superior sacrifício, capítulo 9, versículo 3. Para explicar esses três itens, eu vou precisar de mais tempo. E eu vou deixar essa explicação reservada para quando nós chegarmos
no livro de Êxodo, lá do Antigo Testamento. Fique ligado nos próximos episódios, que quando nós estivermos estudando na série de mensagens Conhecendo a Bíblia, o livro de Êxodo, nós vamos falar, eu vou explicar exatamente o que é a Antiga Aliança, o que é o tabernáculo e por que ele é um superior sacrifício. Acompanhe aí os nossos vídeos. Outra coisa importante aqui na Epístola aos Hebreus, as grandes aparições de Cristo. No passado, na cruz, capítulo 9, versículo 26. No presente, está à destra de Deus no trono, capítulo 9, versículo 24. E no futuro, nas nuvens de glória, quando ele vier resgatar a sua igreja. Está lá no capítulo 9 e versículo 28. Jesus, em síntese, é maior que os profetas, como eu falei, está lá no capítulo 1. Maior que os anjos, está lá no capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 2, versículo 18. Maior que Moisés, capítulo 3, entre os versículos 1 e 19. Maior que Josué, capítulo 4, versículos 1 a 6. E maior que Arão, depois ali do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. Então é muito importante ler esses textos que eu estou referindo aqui para você entender que o escritor aos Hebreus ele está falando que Jesus é maior que profetas, anjos, Moisés, Josué e Arão, apresentando ele como superior. Outra coisa interessante, para que a gente venha correr a carreira da vida, nós precisamos primeiro ser perseverantes, lá no capítulo 12, versículo 1, suportemos a disciplina no capítulo 12, versículo 11, a disciplina como correção, como direcionamento. Terceiro, sigamos a paz e a santificação, capítulo 12 e versículo 14. E por fim, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É muito interessante a epístola aos Hebreus, com todas essas questões que nós tratamos aqui. Então, acompanhe, confira lá todos os versículos que você vai ter uma melhor compreensão dessa epístola e uma boa leitura para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui conosco, já quero pedir que se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber as notificações quando eu postar vídeo novo e dá o joinha, dá o like. Você ficou aqui até agora? Me ajuda, dá o joinha, dá o like para que tenha mais engajamento e, muito importante, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas. Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio.